Olá, bom dia. São 6h03, 10 de maio, terça-feira. O programa A Notícia de Frente começa agora. Mais uma vez, o meio ambiente está nas mãos dos deputados de Mato Grosso por conta da reserva de Ricardo Franco. Vamos discutir muito sobre isso. Tem também a polêmica BRT e VLT com acusações do governador de um lado e de outro do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, o Daniel. Bom dia, o Coité. Bom dia, a Verônica. Bom dia, o Celso. Bom dia a todos os nossos queridos colaboradores. E bom dia a você que acordou bem cedinho para ficar bem informado conosco aqui no programa Notícia de Frente. É isso aí, que assim seja. Olha, o programa está quente. Você já sentiu aí a temperatura, né, do que vai rolar aqui nessa bancada hoje? Então eu já te convido para se preparar, viu? O número do WhatsApp fica aí na tela o tempo todo para você ampliar esse debate conosco, participar de muitos momentos de interatividade. Faço questão, compromisso firmado com você todos os dias, viu? E se você tiver que ir trabalhar, não tem problema não. Vai ouvindo a gente pelo Facebook da TV Vila Real ou mesmo pelo portal Gazeta Digital. Todas as ferramentas aí virtuais à sua disposição para você não perder nada aqui do programa A Notícia de Frente. E agora eu começo pedindo, por favor, para o Daniel Petengil trazer para a gente a manchete. Olha que manchete que está fervendo hoje no jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, e também outras notícias importantes. Daniel, conta para a gente. Vamos lá, Luciana, a edição dessa terça-feira do jornal A Gazeta. Deputados não querem a reserva ambiental. A Assembleia se prepara para eliminar Ricardo Franco, que é um parque estadual que fica ali na fronteira com a Bolívia, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. São 158 mil hectares, né, de uma reserva ecológica muito importante para o estado e para o país, né, que agora está ameaçada com essa votação que está marcada para quarta-feira na Assembleia Legislativa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a tendência é de que os deputados eliminem mesmo, né, a reserva Ricardo Franco. Essa é a proposta de lei, o projeto de lei que vai à votação na Assembleia na quarta-feira amanhã. Aqui embaixo, o governo tenta reverter veto ao BRT. Essa é uma comitiva integrada pelo governador e por alguns membros da bancada federal que vão a Brasília hoje tentar convencer o TCU a desbloquear, né, e a validar o BRT em Cuiabá e Várzea Grande. Catadores permanecem em lixão embargado pela SEMA, sem opção de renda. Olha só. É um reflexo dos nossos problemas sociais aqui em Mato Grosso. São essas aqui, dietas milagrosas representam riscos para a saúde física e mental também. Ok, então são essas as principais chamadas, principais matérias que estão hoje no jornal A Gazeta. Olha, essa manchete aí dói no coração, viu? Principalmente quando o destaque é o fato de que deputados não querem a reserva ambiental e preparam-se para eliminar. Ou seja, já temos aí um norte, então, de qual seria a preferência dos deputados nessa votação. Mas eu vou lembrar aqui uma questão importante, viu? A presidente da Assembleia Legislativa, né, em exercício, a deputada Janaína Riva, não tinha afirmado que durante a ausência do presidente mesmo, o deputado Eduardo Botelho, não haveria votação de nenhuma matéria tão importante, de muita relevância, de temas polêmicos, iria aguardar o retorno, né, do presidente. Tem isso que eu queria questionar com vocês também. E essa questão ambiental. Por que, então, a preferência no momento, a casa tende realmente a estar eliminando Ricardo Franco como uma área de preservação ambiental? Vamos lembrar aqui que existem inúmeros elementos únicos, né, na Serra de Ricardo Franco. Tem a maior cachoeira de Mato Grosso, a Cachoeira Jatobá, lindamente exibida aí na manchete do jornal A Gazeta. É a quinta maior cachoeira do Brasil 248 e a maior metros. daqui de Mato Grosso, 248 metros. E sem falar, Daniel, de toda a importância desse ecossistema, porque faz fronteira com o Parque Nacional da Bolívia e é uma transição aí do Cerrado para a Mata Atlântica, é isso? Tem uma parte da Amazônia
legal nessa serra. Olha só do que nós estamos falando. E a Assembleia Legislativa está preparada para essa votação? Vamos lembrar que, para falar das PCHs no Rio Cuiabá, a deputada Janaína Riva disse o seguinte: olha, eu não sou uma especialista ambiental. Será que esse discurso será o mesmo hoje praticado pelos outros deputados, Daniel? Qual o termômetro lá na Assembleia? Olha, realmente, de fato, o deputado Eduardo Botelho, o presidente, disse que era preciso um debate mais aprofundado, né, entre os deputados, também na área técnica, também entre os ambientalistas. Até o deputado Paulo Araújo sugeriu que fosse feita uma audiência pública, né, não só aqui, como também lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, para se discutir com mais profundidade. Só lembrando que esse caso já está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual também desde 2017, que foi quando ele entrou a primeira vez para votação, né? Ele foi votado em primeira sessão e foi até aprovado, mas aí o Ministério Público entrou e agiu para que, justamente sugerindo isso, a gente tem que aprofundar esse debate, porque é uma reserva ecológica muito importante, como você identificou, em relação à Amazônia e o Cerrado, mas também nas duas bacias, a bacia Platina e a bacia Amazônica, né? E ali tem espécies da fauna e da flora que são até únicas, né, nessa reserva. Fica ao lado de um parque importantíssimo também, já do lado boliviano, né? Então, o valor ambiental é muito grande, muito importante para a natureza, para o meio ambiente. E essa discussão realmente não pode ser feita a toque de caixa. Todos os deputados, uma semana atrás, ou no máximo 2 semanas atrás, estavam defendendo justamente essa profundidade no debate, né? Falando, a gente não vai decidir nada sem antes debater bem quais são os efeitos, né, dessa decisão e dessa votação. Mas o deputado Eduardo Botelho se licenciou, de acordo com a própria deputada Janaína Riva. Na semana passada, na terça-feira, foi feita uma reunião lá na presidência da Assembleia e os deputados decidiram colocar em votação. Segundo ela, cada um vai votar de acordo com com a sua deliberação, né? Mas, pelo que nós apuramos, a repórter Janayara Soares apurou junto aos deputados, a tendência é de que apenas 4 votem contrários, né? O Wilson Santos, o Valdir Barranco, o Allan Kardec e o Lúdio Cabral. São esses 4 que devem votar contra, né, a eliminação da reserva do parque. E agora a grande maioria dos deputados, por isso que a votação deve ser tranquila para eles nesse sentido, devem aprovar esse projeto de lei que, na prática, né, ele retira essa classificação de reserva ambiental e deixa com que a exploração seja feita de forma mais intensa por parte de produtores rurais e de pecuaristas ali nessa reserva ambiental de 158 mil hectares, né, que equivale quase a 158 mil campos de futebol, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa reserva. Professor, só vou lembrar o senhor aqui de algumas atividades humanas já identificadas ao longo, né, dos anos, tá? É importante a gente destacar esse ponto, porque tem envolvimento direto com a discussão. Olha só, os principais usos conflitantes são desmatamento, queima, caça predatória, invasão por poceiros. Uma grande parte do parque foi fortemente degradada pela extração de madeira, mineração, desmatamento e queima para criar pastagens. Em novembro de 2015, funcionários da SEMA e da Polícia Militar procuravam no parque cerca de 40 garimpeiros ilegais. Ou seja, professor, nós temos aqui já um histórico de degradação ambiental ao longo dos anos. O mesmo problema das PCHs, a mesma polêmica com a mesma gênese, né, com o mesmo teor. Isso é fato, né? É um problema político-econômico, de interesse próprio de parte de alguns deputados, né? Se você observar exatamente os deputados que são contra a eliminação por completo deste parque, Ricardo Franco, são os mesmos que defenderam a proibição de instalação de PCHs no Rio Cuiabá. Ou seja, estão querendo acabar novamente, né, com um parque importante não só para o estado do Mato Grosso, mas para o Brasil, por que não dizer para o mundo, considerando que é uma reserva turística, a maior reserva turística do estado do Mato Grosso, com toda a segurança, né? Foi feito um incentivo lá atrás, salvo engano, um pouquinho antes de 1997, para que houvesse uma certa ocupação da área. Ok. Foi projetado ou indicado, uma vez que foi determinado como parque, né,
que o governo fizesse um plano de manejo para aquela região. Isso não foi feito, né? E justamente por este motivo, alguns deputados muito pressionados, porque existe um lobby também gigante, né? Assim como houve com relação às PCHs, se sentem autorizados realmente a eliminar e acabar com o parque, né? É a sagacidade humana pelo poder político e econômico, né? Infelizmente, né, esse DNA predador do ser humano, ele persiste e acha que pode absolutamente destruir tudo. E não é assim. A natureza por si só vive independente de nós e tem toda a capacidade de se regenerar, né? Na medida que o homem faz a sua intervenção de forma completamente desmedida. Nós temos vivido nos últimos anos um índice de desmatamento gigante, tanto é que as multas crescem a cada ano. A devastação é algo impressionante. Observem, até pouco tempo atrás, no início do governo Mauro Mendes, a catástrofe que foram as queimadas no Pantanal, com repercussão inclusive internacional, que agora, de certa forma, o Pantanal começa a reagir de forma lenta, mas muito lenta, né? O homem precisa parar e refletir, pensar e abandonar, sobretudo, esses princípios que vão completamente na contramão do progresso e do desenvolvimento. Não pode ser assim. É possível crescer com sustentabilidade, mas infelizmente a cabeça de alguns deputados em nosso estado, né, e alguns representantes aí do Congresso Nacional, senadores, né, olham sempre para o lado mais econômico e do seu próprio interesse. Isso é uma grande verdade. Naquela região ali tem muitos agricultores, tem muita gente com muito poderio econômico que realmente está pressionando muito e fazendo um lobby muito grande, assim como foi nas PCHs. Mas a natureza vai vencer, se Deus quiser, mais uma vez. Agora, Daniel, não é a primeira vez que esse parque entra na rota aí de coalizão, digamos assim, entre as forças, né? E no ano de 2004 já houve uma ventilação de redução dessa área por parte do então governador Blairo Maggi, é isso? Ele queria pelo menos limitar esse parque em 100 mil hectares, mas teria faltado dinheiro para fazer as desapropriações, porque já existe a instalação de famílias que estão explorando essa área antes da criação do parque. Será que a gente pode ter um projeto aí que desmembra o parque? O que você acha que pode surtir dessa discussão? Eu acho que essa questão da indenização das pessoas que estão lá é o que mais trava realmente e o que mais traz polêmica a esse parque, porque alguns deputados também acabam alegando que as pessoas que já estão lá antes da formação do parque em 1997 não têm a garantia de que serão indenizadas, né? Caso tenham que sair e deixar as áreas, né? Essa também é uma discussão que não foi feita de forma adequada ao longo dos anos, né? Aí passou para o governo, passou pelo Ministério Público, mas isso não foi ainda decidido de forma concreta, né? E com agilidade. E agora é resgatado esse projeto de lei. Não se sabe por quê exatamente, porque foi travado em 2017. Estamos em um ano eleitoral, né? E uma discussão como essa demandaria muito mais tempo, muito mais minúcia, né? Mas assim, tudo acho que está sendo feito de forma apressada, toque de caixa. E já vai ser colocado, então, para votação na quarta-feira com essa ampla tendência de que a reserva seja eliminada. Eu quero trazer um dado feito pelo Instituto Centro de Vida que, além de tudo, é uma questão também financeira e de política ambiental do Estado, né? Porque, de acordo com a diretora executiva do ICV, que é a Alice Twalt, ela diz que o governo do Estado deve receber 50 milhões de euros de um programa internacional, né, que premia os países e estados pioneiros no combate ao desmatamento na Amazônia. Então, além de tudo, o governo acaba colocando em risco, sob risco, esse financiamento e essa política ambiental que já foi assumida e reassumida também lá na COP26, né? Realizada na Europa, e toda essa projeção ambiental que o Estado tem pode ser colocada sob risco, porque voltando a dizer, uma reserva importante para o equilíbrio ambiental da Amazônia e do Cerrado e também das bacias aí, Platina e Amazônica. E o fato interessante nisso tudo é o seguinte, que abre porta para a destruição de outros parques, viu? De outras reservas, né? Abre precedente, né? Você vai ter um precedente aí, vai dizer, né?
E cada vez mais você vai diminuindo a área de reserva natural, né, justamente por questões de exploração política. Política porque existe muito interesse político por trás de tudo isso, né? De todas essas ações. E econômico, principalmente. O senhor citou uma coisa... E aí você... Pode falar. Não, pode concluir. Só ia falar que uma pessoa que já tem, inclusive, terra lá dentro e tem um interesse importante foi um ministro, Eliseu Padilha, foi ministro das Minas e Energia. Você está vendo? Quer dizer, ele tem terra lá dentro. Olha que informação importante, exatamente, né? a gente só foi dado essa informação. Então o lobby é gigante, são poderosos que estão aí, que querem defender ali, de forma, né, não querem abrir mão de absolutamente nada. E isso mexe, uma vez que você tem uma exploração econômica muito grande, né, agropastoril muitas vezes, você mexe inclusive com o clima, você mexe com tudo, né, você altera exatamente, né, o ecossistema como um todo. E isso é um problemaço, sabe? Infelizmente ainda são pautadas, né, na Assembleia Legislativa projetos desta natureza que eu acho que deveriam ter sido arquivados há muito tempo. Deixar a natureza respirar, viver, né, estar ali, sabe? E buscar outros caminhos de desenvolvimento. Olha, nós estamos aqui discutindo sempre as questões ambientais enquanto o mundo fala de preservação. Nós estamos aqui, professor, discutindo o terreno da nossa casa. Não, exatamente. É uma sagacidade por destruição que eu fico impressionado, sabe? É uma sagacidade mesmo, né? Predatória, sabe? De destruir. São 10 mil hectares aqui, daqui a pouco ele vai para 12 mil ele vai para 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil, e toma ali soja, ele toma ali milho, ele toma ali isso, sabe? E não estou nem aí, quer acabar com tudo, sabe? Quer dizer, que riqueza é essa? Que riqueza é essa? Você entendeu? Quer dizer, então não é por aí não, a gente precisa ter consciência ambiental. O Brasil é celeiro do mundo? Sim, é celeiro do mundo. É preciso aumentar a produtividade? Sim, os estudos dizem que é preciso sim ampliar a produção de alimentos, mas em contrapartida, o mundo também entende que é preciso preservar essas áreas, Daniel. Essas não são as principais discussões de quando os principais líderes mundiais se encontram, fazem acordos, justamente um selo para preservar esses recursos? Para preservar os recursos e os produtos que são originados dessas áreas, né, tem que vir com procedência, tem que vir com certificação. E os europeus e os nossos compradores internacionais estão prestando atenção demais nisso. Né? De onde vem essa madeira? Né? Como foi extraída? De que área? Não vou comprar. Né? Se você não tiver uma procedência bem definida, né? E bem arranjada em relação a isso. Então, até por uma questão comercial de desenvolvimento do Estado, é importante que o Estado amplie essa vigilância ambiental aqui em Mato Grosso, né? Continue, porque assim, como você disse, é feita toda uma projeção, uma promessa de políticas públicas na área ambiental para 5, 10, 20, 30 anos. Então, elas têm que ser cumpridas, né? Bom, eu vou para as mensagens agora, porque esse assunto, claro que feriu aí o seu coração, você deve estar revoltado, né? Com, a princípio, essas discussões que pode colocar aí um fim nessa reserva tão importante. Vamos às mensagens, então, chegando na tela para a gente, nesta terça-feira, 10 de maio. Bom dia, aqui é Jamil, do Altos da Serra. Há muito interesse por trás desta votação, muito dinheiro para a campanha política. É sempre assim, os políticos pensando no próprio bolso. Olha só, dizendo já o motivo dessa discussão nesse momento, às beiras aí das eleições 2022. Mais mensagem chegando na tela para a gente? Vamos lá, bom dia, bancada. O que os deputados de Mato Grosso têm na cabeça? Esta semana resolveram acabar com a natureza? Pura ganância, representantes do povo? Vamos lá, mais mensagens, depois a gente pode fazer aqui um apanhado de todas elas, gente. Bom, bancada, a Assembleia Legislativa, ao colocar em votação esse assunto, está colocando em pauta um decreto de autoria de Dante de Oliveira, que nunca resolveu a questão da área, que já era ocupada antes da criação do parque. Quando o professor fala do Pantanal e o projeto do deputado Avalone, que defende o uso consciente do Pantanal pelos criadores de gado, aqui de Pontes Lacerda, o Celso Garcia. Mais mensagens, gente, falando das questões ambientais, principalmente
da Serra de Ricardo Franco. Vamos lá? Por enquanto são essas as mensagens, mas olha, participe aí, continue mandando para a gente, vamos ampliar ainda essa discussão, viu? Tem o terceiro bloco ainda, o último, a gente pode preparar você então para colocar aqui a sua opinião tão importante. Professor Aldo, acrescentar? Não, eu acho interessante dizer o seguinte, projeto de exploração consciente do Pantanal, eu estou vendo o projeto de exploração consciente do Pantanal, eu estou vendo. Não sei quantos milhões de hectares queimados por conta de falta de fiscalização. Tá entendendo? Não foram consultados os ribeirinhos, os pantaneiros, justamente para poder entender como é que o Pantanal funciona, né? E fica esse sofrimento todo ano. Daqui a pouco chega o mês de agosto de novo, aí eu vou ver aqui na TV Vila Real, em todas as emissoras, a queimada para todo lado no Pantanal, bicho morrendo, entendeu? É onça correndo, é macaco pulando de um lado para outro, é fogo para todo lado, entendeu? Aí depois vem com essa conversa de que, porque existe um projeto de manejo consciente do Pantanal. Mexe na terra do cara que tem terra lá para você ver. Mexe na terra dele, entendeu? Quantos acabam queimando por questão histórica, o cara sabe, entendeu? E taca fogo mesmo no Pantanal lá, e porque é mais barato, perde o controle, tá entendendo? Quer dizer, então tem que parar com esse conversa. Professor, só complementando, Luciano, também essa informação do ex-ministro Eliseu Padilha, ele teve 38 milhões de reais de bens bloqueados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 2020 por conta de crimes ambientais lá na Serra de Ricardo Franco. Degradação ambiental. Mas é que os deputados não sabem disso? Pois ele foi denunciado pelo MP, houve todo um processo, o TJ condenou e bloqueou 38 milhões de reais. É muito dinheiro. Você já pensou? Uma área muito grande, né? Bom, gente, daqui a pouco vamos voltar a falar do meio ambiente, porque tem declaração importante, viu, de Mourão, falando sobre o desmatamento, infelizmente avançou, e ele fez um posicionamento aí diferenciado até, mas depois a gente volta a falar sobre as questões ambientais, porque agora nós vamos para uma outra guerra aqui doméstica, e mais uma vez vamos falar do VLT, do BRT, precisamente por conta do Tribunal de Contas da União. E quem falou a respeito no tom de comemoração por esse travamento agora, o próprio prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que não quer de jeito nenhum que as obras do BRT continuem. Vamos ouvir o que disse. Vou até aqui pontuar que foi uma colaboração maravilhosa do nosso amigo jornalista Abdá Lazaru. Roda aí então as declarações do prefeito, gente. É o nosso grito fazendo eco nas instâncias superiores em Brasília, no órgão de controle externo, da importância da dimensão do Tribunal de Contas da União, certo? Nossa luta não está sendo em vão. Podemos mostrar ali para os ministros do Tribunal de Contas da União, especialmente para o ministro relator, ministro Haroldo Cedrais, que, primeiramente, não havia nenhum projeto que nos desse segurança que mudar do VLT para o BRT, Cuiabá seria melhor atendida, os milhares de usuários do transporte coletivo teriam mais dignidade e um melhor atendimento no transporte coletivo, e nem se essa mudança daria mais economicidade para os cofres públicos. Simplesmente não havia projeto algum, foi uma vontade pessoal do governador, sem discutir com ninguém, que levou a essa situação absurda. Segundo ponto, como que você vai fazer uma obra dessa dimensão, vai trocar um modal dessa dimensão, dessa modernidade, dessa amplitude como o VLT para o BRT, sem ouvir os dois municípios interessados, sem ouvir a população interessada que vai andar de ônibus, a população cuiabana e a população vazagrandense. Não fomos consultados, não fomos ouvidos, não tivemos nenhum poder de decisão, não fomos sequer chamados para conhecer o novo projeto, até porque ele não existe. Então, tudo isso e outros argumentos sensibilizaram o Tribunal de Contas da União e as coisas estão mudando, justiça está sendo feita, Cuiabá merece o que há de melhor, o que há de mais moderno. Olha, gente, eu disse ontem aqui e vou repetir, enquanto um quer ser o pai do VLT, o outro quer ser o pai do BRT, nós continuamos órfãos da mobilidade urbana. Exatamente essa situação que continua. E olha só, quem acabou respondendo aí, o prefeito de forma indireta, foi o próprio governador Mauro Mendes, porque ele disse o seguinte: o prefeito da capital está induzindo o Tribunal de Contas da União ao erro. E aí, o que o governador vai fazer agora? Já arrumou as malas e deve chegar hoje em Brasília. Ele vai lá bater na porta do TCU. Vamos ouvir então o governador.
Olha, gente, isso foi um grande equívoco do TCU. É importante dizer, quem leu a ação, que a Prefeitura induziu o TCU ao erro. Primeiro, não é verba federal. O governo do Estado pegou um financiamento, e financiamento não torna, já existe jurisprudência nesse sentido, a verba federal. Porque se você pega o financiamento, vai ser pego com o dinheiro dos mato-grossenses. Então, se não tem verba federal, o TCU não tinha que falar no processo deles. E demais, né? O financiamento já foi 100% quitado. 100% quitado. Um outro equívoco que a Prefeitura informou errado no processo e o ministro Cedras, lamentavelmente, a assessoria dele não percebeu isso. Falava lá, por exemplo, né, que precisava da aprovação da região metropolitana para fazer essa mudança. Só que isso já aconteceu há muitos meses atrás, né, de todas as prefeituras da região metropolitana, todas votaram a favor, exceto Cuiabá. Então, isso para mim é favas contadas, é só mais um pequeno detalhe aí, né, e nós vamos com certeza prosseguir naturalmente com a realização da já foi acionada para gravar no TCU? Sim, claro, imediatamente já gravou, né, já colocou todos os argumentos que resumidamente estou colocando aqui. O governador, dentro da sua agenda, convencer o juiz a rever a decisão? Olha, é mais do que suficiente. O TCU não pode olhar para qualquer obra no Brasil e falar, vou dar uma liminar, não. Ele só pode interagir onde existem verbas federais. Aqui... Olha, gente, eu observo, professor Daniel, que nas grandes metrópoles, quase no mundo todo, existe sempre uma união aí dos poderes para trazer o quê? Qualidade de vida à população. E quando a gente fala de transporte público, significa sim a qualidade de vida aos seus moradores. Você fica quanto tempo aí esperando um ônibus no ponto? Você que queria tanto o VLT para encurtar o período que você fica nesse trânsito para chegar ao seu trabalho. Quantas obras já foram anunciadas aqui e não aconteceram, professor? Ou seja, não existe aí uma união entre os governantes para resolver os principais gargalos de uma cidade, de uma capital. E a gente fica sem obras importantes para o trânsito. Até quando essa discussão vai ser travada? Nós aqui, no passado, tínhamos inúmeros movimentos contrários ao VLT. Estou ressuscitando o VLT? Estou ressuscitando. Para lembrar toda essa discussão que surtiu o quê, professor? No travamento de tudo. Aí começou a corrupção e a gente ficou sem nada. Inúmeros lojistas ali da prainha faziam manifestações porque não queriam as desapropriações do BRT, Daniel. Daqui a pouco vai começar a mesma história, porque não tem como, gente, trazer modernidade ao trânsito de Cuiabá se não houver uma grande intervenção, se não tiver desapropriações, por exemplo. E nós estamos verificando aí, professor, anos a fio, os gestores se degladiando. Quem está interessado realmente em trazer qualidade de vida e uma grande intervenção a essa para Cuiabá? Se não houvesse corrupção como houve, né, nós não teríamos esse problema hoje. O problema é o seguinte, inclusive é o seguinte, os caras que promoveram tudo isso, a ideia de VLT, a forma como que foi feito, né? É uma roubalheira danada, rapaz. O VLT foi projetado para roubar, entendeu? Para desviar dinheiro público. Tanto é que foram mais de não sei quantos bilhões de reais exatamente nesse sentido, né? E empurraram, vem empurrando isso. Quando o Pedro Táxi judicializa o processo, piora ainda mais a situação e vem se arrastando até os dias de hoje. E agora, essa situação, uma vez que o TCU decidiu, né? Ele deixou muito claro, eu li o posicionamento do TCU e, segundo o Tribunal de Contas da União, é o seguinte: existem muito mais riscos na implantação do novo modal BRT do que necessariamente do VLT que já está aí. Como o governo do estado vai reverter exatamente esse argumento do TCU, eu não sei, entendeu? Como é que ele vai fazer isso? Tanto é que o governo diz que o TCU foi induzido ao erro, né? Em que parte? Em que parte realmente o TCU foi induzido ao erro? É um problemaço, é mais uma série, é mais uma temporada de uma velha novela, entendeu? Que infelizmente está deixando realmente, como você bem disse, a população completamente órfã de mobilidade aqui na nossa cidade. E a cada dia que passa, né, por conta exatamente disso, né, para piorar ainda mais a situação, nós temos passagem que passa de R$ 4,40, 4 e alguma coisa, para R$ 4,95 do transporte coletivo. Continuamos vítima de um monopólio no transporte coletivo da nossa cidade. Por que não dizer Cuiabá e Várzea Grande? Então é um problemaço, entendeu? E para piorar ainda mais, os dois que poderiam unir forças no sentido de resolver o problema não se entendem de jeito nenhum. De um lado, Manuel Pinheiro, do outro lado,
Mauro Mendes. Professor, só para responder um questionamento que o senhor fez aqui, porque ele é o pivô central do que conseguiu a Prefeitura até o momento, fazer com que o TCU emitisse esse parecer de que existe risco, né, na implantação desse modal. Daniel, um dos aspectos que o governador tenta explicar é o seguinte, quando o governador diz, olha, a Prefeitura induziu o TCU ao erro, porque, primeiro, não se trata de verba federal, é recurso do cofre do governo de Mato Grosso. É um dos aspectos importantes. E também tem relação com o projeto. O prefeito tentou provar lá que não existe um projeto físico. São essas duas questões praticamente que o governador está indo hoje lá batendo TCU para mostrar. Não é nada disso. Vocês foram enganados pelo prefeito de Cuiabá. Existe um pré-projeto, existe um projeto, inclusive um pré-projeto ou um projeto? Um esboço? Isso, até porque, sabe por quê, professor? O mesmo consórcio, a mesma empresa que vai executar a obra vai ter que fazer o projeto executivo e o básico, né? O projeto concreto, mas existe um pré-projeto, na verdade, né? De engenharia. Mas assim, sabe qual é a imagem que veio à minha cabeça com a gente discutindo tudo isso? Lá antes de 2014, que foi 2011, quando Cuiabá foi de fato escolhida uma das subsedes da Copa do Mundo, houve uma grande festa aqui. Eu lembro que era do governo do Lário Maggi ainda, o Lário Maggi e a comitiva estavam, acho que foi nas Bahamas, isso que foi feita a escolha, né, da subsede. E aqui em Cuiabá, ali na Praça 8 de Abril, houve carreata, uma grande festa, por quê? Agora vai, né? A gente vai desenvolver essa cidade, essa região metropolitana como nunca desenvolvemos na história, né? Foi a expectativa que todo o estado de Mato Grosso tinha, né? E olha só, e falava-se muito nessa palavra, legado. Olha o legado que a Copa do Mundo vai deixar, né? Vai ter viaduto, vai ter trincheira, vai ter VLT, nossa, vai ser um banho de civilização, um banho de desenvolvimento nessa Baixada Cuiabana como a gente nunca viu. Olha só o que sobrou aqui para a população cuiabana, várzea-grandense e mato-grossense, né? Não consegue resolver essa situação. E essa briga política, ainda tem essa briga jurídica que a antiga, né? A do VLT, do governo com o consórcio, continua. Tem uma briga jurídica nos tribunais aí, na Justiça Federal aqui de Mato Grosso. Quer dizer, isso não foi resolvido, não vai ser resolvido tão fácil, tão rápido, né? Quanto às verbas, o governo diz que a verba aplicada no BRT vai ser estadual, não vai ser federal, né? É por isso que ele questiona até a atuação do TCU nesse caso. Vamos ver qual o argumento que vai prevalecer hoje lá em Brasília. E você acha, professor Daniel, que o governador vai sozinho ao TCU? A bancada federal estará com ele ou não, Daniel? Estará com ele, se não todos, mas pelo menos os senadores precisam Fávaro, estar, né? Jaime Campos, Wellington Fagundes estarão juntos dele nessa ação aí conjunta. Aí ele corrige essa distorção, convence o TCU. Olha só, onde que eu estou caminhando, tentando projetar a mente lá para frente, né? Ele corrige, convence, vamos realmente acreditar que isso irá acontecer, né? Aí vem uma notícia, capa do governo, da Gazeta novamente, dizendo o seguinte, o governo consegue reverter e é retomada a obra do VLT. Beleza. Aí sabe o que acontece? Emanuel Pinheiro procura outro caminho, entendeu? Outra brecha. Outro problema, aciona de novo o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União entende exatamente de acordo com a Prefeitura. Isso é um rolo, rapaz. Ele não vai desistir tão fácil. Né? Não vai desistir tão fácil. E vão ficar arrastando isso, arrastando, entendeu? E nós aqui comentando. Exato. E nós órfãos novamente, vamos continuar órfãos. E o ponto que o prefeito falou assim, nós não fomos ouvidos, a população não vai ser ouvida. E não vai ser mesmo, porque o plebiscito não vai ser feito. Né? Não vai. E outro modal que vai interferir diretamente no cotidiano das pessoas, rapaz, sabe? Diretamente ali. E passaram por cima de tudo, não estão nem aí para o que as pessoas pensam, você está entendendo? Eu fiz uma pequena enquete, uma brincadeira no programa Notícia de Frente, no programa Cidade Alerta, né? Impressionante a quantidade das pessoas que querem o VLT, sabe? Né? E assim, não leva em consideração, sabe? Né? É complicado isso, né? Concordo com a nossa apresentadora Luciana, como diz, nós estamos órfãos de mobilidade urbana. Realmente, fica essa cicatriz aberta. O mais doloroso disso tudo é você observar um governador que teve a oportunidade de ficar na história para o lado bom da história, né? Que é o Silval Barbosa. Poderia ter ficado na história como governador da Copa, rapaz, entendeu? Cuiabá, vitrine do mundo. Um legado realmente espetacular para o estado de Mato Grosso, mas não. Ficou para o lado mais podre da corrupção. Bom, vamos então
ouvir e ver as opiniões, ouvir não ver, né? As Vamos lá. opiniões dos nossos telespectadores na tela agora, chegando aí mais um recorde de mensagens, a participação aqui com o nosso querido telespectador. Bom dia, bancada, para os políticos brasileiros não tem mais jeito. É isso aí, porque a gente fica aqui atônitos. Nós ficamos atônitos com os desdobramentos dessas questões. Vamos lá, então. Mais mensagens chegando agora para fazer leitura dinâmica, gente, para dar tempo de entrar tudo, hein? Bom dia, bancada. Aqui é o professor Ditinho Santana. Será que esse é o presente que os deputados vão dar para Mato Grosso na ocasião de seu aniversário? Ontem foi aniversário de Mato Grosso. Nossa primeira capital, nossa história sendo renegada em detrimento da ambição econômica. Essa deputada Janaína Riva tem no DNA o mesmo espírito de ganância de seu pai. Recado aí direto para a deputada, hein? O prefeito barrou o BRT, né? Mas os ônibus que ele comprou, tudo é para o BRT. Só tem uma porta. Será que ele tem como explicar o que ele fez? Ou ele fica fazendo esse joguinho psicológico, ele e o Mauro Mendes? O Mauro Mendes falou que não vai conseguir tampar todo o buraco da cidade de Cuiabá. Eu acho que agora o prefeito tampa. É o Nilvan Tuil de Freitas. Essa guerra aí, que um faz, o outro deixa de fazer, o outro vai lá e faz, né? Em todos os aspectos políticos. Vamos lá, bom dia, bancada. A vontade de derrubar é tanta que Emanuel e Mauro podem até se matar por isso. Sobre o VLT, ao Aildo do São Mateus, anunciando aí uma tragédia. Tomara que isso não, né? Não é isso que desejamos. Bom dia, bancada. O governador está falando que o TCU não pode se meter porque a verba é empréstimos do Estado, mas ninguém vão fiscalizar isso. Elias Gomes, do Novo Paraíso. Não, o governador disse que não é um recurso federal, é recurso do próprio governo de Mato Grosso. Bom, gente, muitas mensagens ainda estão chegando. Por favor, continue participando aqui conosco. Queremos saber a sua opinião sobre todos os assuntos aqui polêmicos do programa Notícia de Frente. Você, por favor, viu? Vai caprichando aí, porque agora eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. E agora a gente fica com uma imagem linda do município de Luciara. Claro, está completando 88 anos hoje de fundação. Bom dia, então, para você aí do município de Luciara. Parabéns a esse belo município de Mato Grosso. Voltamos já já.